Eu sou Andréa Éboli Eu sou o LG. e nós estamos aqui no Gerações. Gerações Cast, segunda temporada. Ô, segunda temporada, e para quem assistiu a primeira já sabe que o Gerações é um contraponto a essas verdades absolutas sobre gerações. Um espaço de conexões reais, onde todos têm algo a aprender e a ensinar. Em cada episódio, uma profissão e dois profissionais de gerações diferentes. E hoje a gente vai começar com tudo, essa segunda season aqui do Gerações Cast. Quem está com a gente hoje, hein, LG? É isso, André. Nossa segunda temporada promete. Olha, tem cada convidado, um mais legal que o outro, todo mundo, gente boníssima, super interessante. E hoje nós temos dois convidados da primeiríssima linha, que, naturalmente, ao longo do episódio aqui vocês saberão o que a gente vai falar. Mas de largada, a gente já tem Guilherme Trota e Cari Zanini. Uma salva de palmas para os dois. E a gente vai falar de quê hoje, hein? Eu acho que a gente vai Olha, falar da profissão mais antiga do mundo. E a, provavelmente, se não for a mais, é uma das mais antigas do mundo. não, eu acho que eu fiz pesquisa antes, assim, ela começou na Revolução Industrial, realmente quando as pessoas começaram a perceber que elas tinham produzido muita coisa e que elas precisavam escoar os estoques das indústrias. Então elas começaram a investir numa profissão nova, que era como é que a gente vai levar os produtos que a gente está fazendo para outras pessoas. E aí começou essa história da área comercial, da área de vendas, que é uma área que eu tenho aí muito carinho, muita paixão. Já trabalhei muito em vendas, o Guilherme sabe disso. Gosto muito dessa área e eu acho que hoje a conversa vai ser muito bacana. Assim, para quem quer começar em vendas, para quem aí já tem muito tempo de vendas, acho que a gente vai trazer muita coisa legal aqui. Sem dúvida. Vendas, todo mundo vende, né, Guilherme? Todo mundo vende, né, Karen? Somos todos vendedores. E naturalmente vocês também, por isso que vocês estão aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Eu vou começar pedindo para eles se apresentarem, mas, como eles sabem, aqui no Gerações nada é muito tradicional assim. Então a gente vai fazer a primeira pergunta para vocês sobre a profissão de vocês contarem um pouco da história de vocês com essa pergunta. E a pergunta é a seguinte: se você tivesse que explicar o que você já fez e o que você faz para uma criança de 10 anos, o que seria? Como é que você falaria explicando aí a sua trajetória? Gente, se eu fosse explicar para uma criança, vamos lá, eu trabalho com vendas já há 30 anos, entregando idade aqui, tá? Já são 32 anos que eu trabalho com vendas. Eu comecei com vendas de. Bom, já trabalhei com tecnologia, com cosmético, com imóvel e agora eu estou no agro. Eu acho que o que eu faço a esse tempo todo na minha vida, se fosse falar para uma criança, eu realizo. Eu realizo muito, realizo muita coisa. Eu acho que vendas dá essa oportunidade para a gente poder conquistar coisas e realizar as coisas, né? Eu acho que isso que é muito bacana. Tudo bem que vendas para mim também, né, André, é aquela coisa de que tem que estar na veia da pessoa, né? Para mim, vendas é um dom interno. Tem gente que tem esse dom e não adianta. E para mim, eu sempre sou um vendedor. Sempre que alguém pergunta por que você trabalha em vendas, eu sou um vendedor. A vida inteira fui e sempre serei. Então, acho que é por Muito aí, viu? Eu acho que é por aí. Não, muito legal. E eu concordo com você. A gente às vezes sempre tem esse debate, né? Se dá para formar vendedores ou se vendedores é uma coisa de veia, né? Da pessoa ter essa ambição, assim. Eu concordo com você. Eu sempre fico nessa dúvida, assim, de Eu acho formar. que dá para formar, né? Eu acho que dá para formar. A gente forma a pessoa, prepara, mas tem que ter aquela coisa de gostar, né? De ter, né? Até para criar aquela persona dele ali e ser a pessoa de frente, né? É verdade. E você, Karen, como é que você falaria aí para uma criança de 10 anos sobre o que você faz? Bom, posso considerar que eu também sou uma criança na área comercial, porque eu sou formada em arquitetura, né? Já atuo há 4 anos na área. Então, eu estava na área de projetos quando eu comecei, e aí, com uma oportunidade no Arquiteto de Bolsa, que é uma startup que eu trabalho hoje, eu me vi e falei, poxa, quem sabe, né? Acho que eu posso me dar bem nessa área comercial, acho que eu passei a olhar com outros olhos, né, para essa questão comercial, porque para mim era uma coisa que eu com certeza viveria longe, porque eu tinha um estereótipo criado, né, de quando eu era pequena, até quando eu me formei, a gente não aprende nada na faculdade, né? Não, a gente sabe que a gente vai projetar, mas a gente não é ensinado a vender o nosso trabalho, a vender como a gente faz. Então, para mim sempre foi uma grande dificuldade.
E conforme fui atuando na área, a gente não só projeta para os clientes, né? A gente projeta para realizar sonhos, a gente projeta para realizar o que o cliente quer. Então a gente naturalmente começa aquela conexão com a outra pessoa, né? Para entender o que ele quer. E eu comecei a ter esse olhar que o comercial também quer isso da gente, né? Porque a gente tem que ter essa habilidade de entender o que que o outro precisa. Às vezes é uma dor que nem ele sabe que ele tem, mas você tem que ter essa habilidade de ver para você mostrar para ele que ele precisa do que você pode ajudar, né, do que você pode fazer diferente na vida dele. Então eu hoje vejo o comercial como uma porta assim gigantesca para começar o pontapé da realização de sonhos, né? Então eu estou atuando assim nessa área há 3 meses, assim, na ativa com os clientes, então estou aprendendo todos os dias a forma de eu me comunicar, que às vezes eu acho que eu estou falando uma coisa e o cliente pode entender outra sem querer. Então, a gente precisa sempre ir lapidando isso, e na minha cabeça era uma coisa que eu tinha que vender a todo custo. Só que hoje eu vejo que não é vender a todo custo, é entender o que o cliente precisa e mostrar para ele que aquela solução pode ser boa para ele, né? Que o que eu estou tentando ajudá-lo de uma forma vai ser uma experiência positiva. Então, hoje eu vejo que o comercial é isso, é um pontapé para a realização de um desejo, de uma vontade, de um sonho, né? A concretização de algo para o que o outro precisa. Muito legal. Então, provavelmente as crianças que vocês explicaram entenderam bem o que é que vocês fazem. Essa explicação ficou muito legal. Agora, para entender um pouco mais sobre vocês e para a gente conhecer vocês mais, quem está ouvindo ou assistindo a gente, acho que cabe também aqui uma curiosidade que é a seguinte, né? Como que um vendedor pensa? E a gente tem dois perfis bem diversos, né, André? As gerações aqui estão muito bem representadas, inclusive. Então, a pergunta é a seguinte, assim, se vocês fossem fazer um jantar ou tivessem a oportunidade de ir a um jantar com 3 pessoas famosas, quem vocês escolheriam? Vamos ver como que essa cabeça de vendedor pensa e quais são as escolhas Puxa de vocês. vida. Pergunta diferente, né? Podcast Gerações é assim, né, André? A gente gosta de surpreender os nossos convidados. Gente, olha, eu tive algumas pessoas assim bem importantes que passaram na minha vida. Assim, precisa ser gente famosa que você está falando? Ou Não, famosa para mim? Eu acho que assim, famosa eu e tive importante pessoas para assim que você. para mim, exatamente. Eu acho que algumas pessoas assim que passaram por mim, que me marcaram muito. Eu tive um profissional que passou por mim, que a André conheceu também, que foi o Alessandro Carlucci, uma pessoa de um drive fortíssimo para resultado e uma pessoa de uma delicadeza, de uma gentileza que parece que, até aquele momento, para mim, eu não conseguia conceber que um executivo de alta performance, ele podia ser cuidadoso, podia ser delicado, e ele é uma das pessoas assim que me inspiraram muito. Assim. Então, durante muito tempo assim, na minha carreira profissional, eu sempre pensava, putz, como é que ele agiria aqui, para eu saber como é que eu iria agir também. O Alessandro foi presidente da Natura, né? Para quem não sabe, o Guilherme trabalhou na Natura e o Alessandro foi presidente. É verdade. E era uma pessoa muito assim. Então, deixa eu ver outras pessoas. Eu tive também outra pessoa que foi par minha também, que eu gosto muito. Luísa Souza também, uma pessoa com um drive muito forte também, uma pessoa muito criativa, uma mulher de muita força. Eu não vou falar Andréia, não, senão vai parecer que eu estou puxando a sardinha dela aqui. Assim, deixa eu pensar numa terceira pessoa aqui que me inspira Não famoso muito agora, pega um também. famoso. Dá um famoso agora. Um famoso. Putz, grila. Ou uma pessoa conhecida, não precisa ser uma pessoa famosa, mas É pelo um menos que as pessoas conheçam. famoso. É. Enquanto Cara, isso, eu acho passa que. para a Karen. Bom, Então vai. passa pra Vai Karen, que eu vou pensando aí, pensar a no Karen nome. responde. Vai lá, Karen. Ai, puxa, eu também só tenho duas pessoas que me vieram na mente agora. A mais famosa, digamos assim, conhecida, seria o Daniel, fundador do Arquiteto de Bolsa e o PIC, porque eu vejo que ele é um bom comunicador, né? Uma pessoa que fala muito bem e ele fala com sentimento, né? Então a gente sempre vê uma profundidade em tudo que ele está conversando, quando ele conversa com os clientes, com os parceiros, até mesmo com nós, né? O time dele. Então, eu gostaria de ter mais oportunidade, sim, no almoço com ele, para ter essa troca além do trabalho, que eu acho que ele, como enquanto pessoa, é super inspirador, assim. E a segunda pessoa é, digamos assim, desconhecida, mas é super importante para mim, que infelizmente não está mais aqui conosco, mas é meu bisavô que me ensinou muito essa questão de como tratar as pessoas, né? Que a gente sempre quer
tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado. E eu acho que eu sempre trouxe isso muito para tudo que eu faço na vida, principalmente nessa área comercial, que eu não estou só vendendo, né? Eu não estou dizendo só alguma coisa para o cliente para ele comprar, mas sim eu estou tratando ele como eu gostaria de ser tratada em qualquer situação, né? Seja uma venda, seja algum suporte, seja, enfim, entender o que o outro está passando, o que o outro precisa. Então, essas duas pessoas principais, eu acho que me vieram na mente, assim, na hora. E acho que eu preciso também pensar numa terceira pessoa. Mas dois tá bom, gente. Deu para entender, 5 minutos. super. Vocês dois escolheram pessoas que para vocês têm uma relevância muito grande, que marcaram vocês de alguma maneira. Isso é muito grande. Tá ótimo. Na verdade, é uma composição da personalidade mesmo, né? A gente pega um pouquinho de cada um ao longo da nossa jornada, da nossa vida. O Guilherme aí, que tem mais estrada, a gente vai pegando, né, algumas características de algumas pessoas e vai colocando isso pra gente mesmo. A gente vai se formando desse jeito, né? E acho que isso é um bom conselho aí para uma outra geração, né, Guilherme? Que é você realmente absorver das pessoas que você se identifica, que você valoriza, e trazer isso para você, né? Ainda mais em vendas, que a gente aprende muito, assim, né? Cada dia. Desculpa, só para completar, que a terceira pessoa que eu lembrei seria a Ruth Manus. Não sei se vocês conhecem, é uma advogada conhecida, que ela é escritora também. E ela luta muito pela causa, assim, das mulheres, né? Do direito feminino, da questão não só feminino, mas da diversidade em si. E eu acho que é uma coisa muito importante, principalmente nos dias de hoje, da gente ter essa mente aberta e entender, porque já aconteceu situações de eu falar uma coisa e um amigo, um colega falar a mesma coisa e ser mais ouvido, né, levado mais em consideração do que eu enquanto mulher profissional, né, tendo o mesmo tempo de formada, tendo o mesmo conhecimento, mas infelizmente hoje é uma coisa que a gente tem lutado cada dia mais. Hoje tá consideravelmente menor do que já enfrentamos antigamente, mas hoje ainda é uma luta muito forte. Eu concordo contigo, cara. Eu acho que a gente está vivendo, assim, assim, na minha época, principalmente, assim, quando eu comecei, era sempre muito ambiente masculino, né? Quando a gente fala os líderes, né? Assim, um diretor sempre era um homem, né? Bem mais velho, né? A gente aprendeu a crescer assim, né? E hoje em dia a gente já vê muito mais mulheres que estão assumindo essa posição, mas já tem um tempo, né? Que já estão assumindo, mas eu acho que a geração passada sofreu muito com isso, né? Assim, eu acho que a gente vê mulheres da geração antes da minha que eram precursoras disso, foi um desafio muito maior, né? Mas ainda existe, né? Lógico, ainda existe, nem que seja velado, né? Mas existe aquela coisa de Não, olhar. e lembra, É uma eu estava pena isso. lembrando, Guilherme, quando a gente trabalhou junto em vendas, mesmo sendo isso, todo o meu time era de homem, lembra? Era um time todo masculino, assim. Foi aos poucos que a gente foi colocando mulheres, assim. Isso para trabalhar com cosméticos, para trabalhar com beleza. Então, assim, você vê realmente ainda que existe o desafio, porque tem essa coisa de que o comercial no início era uma profissão muito masculina, né? Mas eu acho que isso quebrou, como disse a Karen. Eu acho que agora a mulher assumiu um papel aí tão importante. Então, a gente está aqui colocando o nosso ponto que as mulheres, não só as gerações precisam ser ouvidas, mas as mulheres também têm muito espaço nesse lugar, até porque a gente tem essa nossa competênciazinha aí intuitiva que ajuda muito no processo comercial, né? Com certeza. O meu time, por exemplo, é de mulheres. Eu trabalho sempre, eu sempre. Os homens não gostam que eu fale isso, mas eu prefiro muito mais trabalhar com mulheres que com homens. Acho que a mulher é muito mais ampla, né? A mulher ela consegue observar de uma forma muito maior as coisas, ela consegue lidar com muito mais complexidade. O homem tem valores, lógico, que a mulher não tem, e é assim, e isso é que é legal, essa beleza de um complementar o outro, mas para mim, eu lidar com mulher eu gosto muito, porque elas têm uma amplitude que o homem não tem, né? E hoje no setor agro, né? Eu aqui sendo. E no Exatamente. setor agro, exatamente, que é um setor masculino, né, que ainda tem muito essa coisa do homem ainda, o homem que trabalha, enfim, mas eu nem vou dizer o que eu acho que o homem está obsoleto, né, porque aí eu estou jogando contra, né, a gente não pode a gente tem que defender a categoria aqui. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês, que é sobre. A gente falou num podcast para trás, a gente falou bastante dessa coisa de se vender na internet, né? Hoje, as redes sociais, todo mundo aprendeu a vender, né? Tanto se vendendo pessoalmente, mas assim, a gente vê de tudo, né? Agora me diz uma coisa, vocês que são bons vendedores, vocês caem nessa?
porque eu já caí algumas vezes. Eu, de vez em quando, compro umas coisas assim, nada a ver, porque as pessoas me convenceram. Agora, e vocês, que são bons vendedores, vocês já caíram nessa também, de comprar coisa que fala Eu nada a ver? caio fácil. Eu caio fácil, fácil, fácil. Se eu parar para ver vídeo aqui, eu já estou clicando para comprar, eu não vejo. Ih, já comprei coisa que não existe. Dizem que um bom vendedor ele é um péssimo comprador também, né? Então, assim, eu compro, eu caio nessa. É uma pena, é uma pena. Eu luto com isso para não ser assim, mas olha, ainda bem que eu não caí nessa de joguinhos aí, que tem aí, esses joguinhos aí que tem Aí virtuais apostas, aí, né? Aí vai mas para outra categoria de já, vai para aposta, aposta. isso. Mas assim, que são muito bons, tá? Que são muito bons. Eles sabem fazer um jogo de te chamar, de te convencer, assim, a É. atração dos caras é muito boa, assim, mas nisso eu ainda não caí. Mas de compras, assim, de coisas na internet eu já caí, já. Acreditar que aquele negócio Ah, da eu também. Shopee é fantástico, que, pô, você vai colocar, eu compro e chega lá, não é isso, faz parte. Puxa vida, não, eu também. Eu também luto assim, né, pra tentar entender mais, pra não seja pescada logo de primeira, mas é o que a gente fala, né? Hoje a gente tem tão mais informações, né, para as pessoas terem mais técnicas, terem mais questões psicológicas até, que você pode aplicar em questão de venda, em técnicas e tudo. Então, a gente não está sujeito. Por mais conhecimento que a gente tenha, sempre a gente está sujeito a entender que aquilo a gente precisa e de repente a gente não precisa mais. Existe o curso de vendas, mas também existe o curso do comprador, tá? Os caras também são bons de saber fazer isso. É Não é verdade. só a gente, Então, não, se vê, né? a gente trabalha em vendas muito, já trabalhou ou trabalha muito tempo em vendas. A gente já fez tudo quando foi curso. Eu sou professora em MBA comercial e no final a gente cai. Olha que loucura. Como um vendedor, quando ele quer vender, ele vende, né? Ai, muito o Mas que o Gui o, falou, né? Que tem que ter esse DNA. Quem tem esse DNA, assim, não tem jeito. mas aqui a gente tem um exemplo de tipos diferentes de vendas, aqui, nesse grupo aqui. O mercado de agro tem um tipo de vendas que a gente pode considerar como B2B, que na essência, na cadeia de valor, chega lá do B2C no final, de alguma maneira. E quando a gente pega o arquiteto de bolsa, que é o seu caso, né, cara? A gente vende isso, depois você pode explicar se você quiser, para pessoas físicas que querem decorar sua casa, sua residência, um cômodo, etc. E eventualmente, para quem está acompanhando a gente, sabe que tem a venda B2B, que é o que a gente está falando aqui, tem a venda B2C, e os cursos são muito diferentes. Quando a gente pega um comprador de um B2B, ele é muito treinado para entender como que o vendedor B2B faz. O B2C já tem outros skills, vai para outros métodos e outras ferramentas. E para vocês, a curiosidade agora, depois de ouvir vocês falando sobre isso, já que vocês caem nessas vendas que a Andrea citou, existe alguma qualidade universal desse vendedor? Ou o B2B é de um jeito, o B2C é de outro, a venda direta é de outro jeito, e quem vende pela internet é de outro jeito? Como que vocês enxergam isso? Primeira coisa que eu acho que o vendedor tem que ter, né? Eu acho que é a energia, é a persistência, né? Isso aí, tanto o B2B quanto o B2C, ele tem que ser aquela pessoa persistente e saber lidar com a frustração, né? Porque assim, é você dormir com o não, acordar com o sim. Isso é muito difícil. Então, para mim, o que eu acredito é assim, conheça bem o teu cliente. Se é uma empresa, conheça a empresa, mapeie a empresa, sabe com quem que você vai falar, quem que você vai atender, quem é o decisor. Se é uma pessoa que você vai vender, quando você está na frente do teu cliente, você tem que estar ali em carne viva, você tem que observar tudo, você tem que estar sensível a tudo. Se ele ri, se ele chora, se ele gosta do que você fala, e persistir e buscar sempre o fechamento do teu negócio, né? Porque é aquilo que eu falo, o comprador também tem curso de compras, então ele também sabe o comprador ele quer comprar o melhor pelo menor preço e você quer vender o melhor pelo maior preço. E no meio do caminho a gente se encontra. Então, é a persistência. Eu acho que, para mim, o que eu aprendi em vendas até hoje é pôr energia, é persistir, é ir atrás, que o negócio acontece. Eu acredito muito também no que o Gui disse, porque é o que a gente foca na venda, a gente tem esse objetivo final, mas se a gente não entender com quem a gente está tratando, o que ele precisa, né, não conseguir fazer essa leitura fora dos parâmetros, digamos assim, a gente não consegue concretizar e pode ser que o cliente também saia frustrado ou então nem queira mais conversar, que já acontece, né? Às vezes a gente lê uma coisa e não era muito bem isso, e aí a gente já sabe que dali pra frente a gente acabou criando sem querer
né, um muro, um impeditivo para a gente continuar essa negociação. Mas é exatamente isso, a persistência, porque às vezes a persistência é a delicadeza, né, de fazer a leitura e também entender o momento do cliente. Às vezes ele está num momento que ele só quer falar um pouquinho menos, e aí você não persiste tanto ali para não gerar aquela rejeição. Mas aí você vai entendendo a dinâmica, como que funciona cliente a cliente, ou até mesmo B2B também. Acho que quando se trata de pessoas, a gente está sempre entendendo o momento, entendendo a dinâmica, como que é a melhor forma de funcionar. Agora eu vou falar para vocês estão falando aí muito bonitinho de cliente. Agora, é verdade também que tem muito cliente chato, né? Isso é verdade. A gente tem que. Ó, a Kari já confirmou, concordou. Tem cliente chato. O que é um cliente chato? O que é aquele cliente? É um cliente difícil? É um cliente que fica ali pedindo desconto? O que é um cliente chato, na visão de vocês? Olha, acho que é um cliente chato. Eu não colocaria chato, né? Eu acho que esses clientes mais persistentes assim no detalhe, que eles querem saber tudo na vírgula, no detalhe, tudo são aqueles que são mais precavidos. E eu acho que eu também seria esse tipo de pessoa, né? Mais precavida com tudo, já que hoje a gente tem tantas dificuldades aí, golpes, enfim, que às vezes são tão mais elaborados que tá todo mundo com esse receio. Agora, chato, nesse quesito do chato, eu colocaria aquele que quer não entende o valor daquele produto, do que você está vendendo. Então, ele quer jogar lá para baixo, a todo custo, sendo que ele não entende, tipo, quanto que a gente vai pagar para a pessoa, por exemplo, que vai desempenhar o serviço, para o arquiteto, para o profissional, ou então quanto que a gente gasta para produzir um produto, seja ele qual tipo, qual meio que seja. Então, eu acho que para mim o chato seria essa definição de que não entende o valor, né, do que você está disponibilizando ali e quer abaixar o preço a todo custo. Eu concordo, eu acho mesmo. Também isso é muito ruim, né? A gente, e como venda é uma coisa passional, né? A gente não tem como, né? É muito ruim a gente lidar com gente que é assim. E também cliente que fica jogando com a gente, né? Que não joga abertamente, né? Assim, que não... Cara, joga abertamente, eu sei o que você quer, você sabe o que eu quero também. Vamos pro... Eu acho que me ver naquela condição, eu acho muito ruim, assim, sabe? Então, eu acho que o chato é esse, aquele que faz você perder teu tempo, que faz você ir para lá para ficar depreciando o que você tem, jogando contigo. Eu acho que é mais ou menos por aí que a Karen falou também. Então, vamos pensar aqui juntos. Estou tentando pensar como ouvinte. Então, se eu tenho interesse na área de vendas, eu tenho que ter muita energia, muito entusiasmo, muita disposição. Tenho que ter também minha cabeça preparada para tomar nãos, né, que é esse ponto da resiliência, do todos os dias começa de novo. E se eu tenho uma meta naquele mês, bati a meta, virou o mês, começa tudo de novo. Olha como essa vida de vendedor não é fácil. Tenho clientes legais e clientes não tão legais, chatos, né? Clientes que são mais difíceis, são mais desafiadores. E tudo isso tem uma parte que é do dom, talento, a pessoa nasce, mas também tem a parte técnica que eu aprendo, que eu desenvolvo, que eu estudo. Nesse misto de gerações que está envolvido na compra e venda, o que é que vocês acreditam que é determinante para de fato vender? É apresentar o produto, é fazer uma demonstração, é utilizar um método, é você falar bem, é você encantar, é você se relacionar. Qual que é essa mistura mágica aí que ajuda a gente a vender? Eu acho que assim, é fundamental, não dá mais para ser aquela venda intuitiva, né? Eu sou bom de papo, não sobrevive, esquece. Então, assim, você precisa conhecer tecnicamente, conhecer a fundo o que você está vendendo, né? Saber quais são as vantagens que você leva no que você está vendendo para o seu cliente e saber quais são as necessidades do seu cliente, que muitas vezes nem ele sabe. Nem ele sabe. E método de venda, eu acredito muito em método de vendas. Assim, eu vi vários métodos de venda, né? Eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que tinha um método de venda muito definido naquele momento, que era a Tapoé, e que vendia através daquele método ali, né? Eu trabalhei em outras empresas que tinham outro método de vendas. No agro, por exemplo, há um outro método de venda que você tem que lidar com a questão do meio ambiente, da natureza. Então, assim, eu acho que a venda não pode ser uma coisa intuitiva, tem que ser uma coisa estudada, treinada. Você tem que se preparar para ser um cara de vendas. Não dá mais para ser aquela coisa, se não deu para ser nada, vai ser vendedor. Não dá. Hoje, você tem que ser muito bem preparado, porque as pessoas são.
né? Se você não for, vai ter outras pessoas que são muito bem preparadas. Então, preparado em quê? Primeira coisa, conhecer do teu produto. E conhecer do teu produto não é só o produto em si, é conhecer das vantagens dele, conhecer de mercado financeiro, qual é a vantagem que tem financeira naquele produto, conhecer o que o teu cliente precisa, né? Para isso entra muito essa questão de você se inspirar em outras pessoas. É muito bom você observar quem vai indo bem, você observar quais são os métodos que ele tem, o que ele faz. Se a empresa que você vai trabalhar já há um método definido, né? Se a gente vai, por exemplo, para a indústria farmacêutica, eles têm um método muito bem desenhado. Então, assim, eu acho que vendas é muito preparo, é muito conhecimento técnico de produto, técnico do método que você vai fazer, conhecer a fundo o seu mercado, então ler literaturas do seu mercado, do seu cliente, o que ele precisa. Tanto faz, tanto faz. Se você vai falar com um cliente B2C, você precisa entender o que ele quer, é muito mais fácil você entender o consumidor final, é mais fácil, do que um B2B, porque você vai ter que lidar com uma empresa, com o ciclo de negócio da empresa. Então, para vendas hoje, eu vejo o vendedor, eu que lido com muitos vendedores, até contratando e promovendo eles, é assim, seja uma pessoa, é importante ser persistente, é importante ter relacionamento, mas não deposite tudo nisso. Você tem que conhecer tecnicamente, tem que se preparar, então existem muitas formas de você aprender, ver podcast, você ver informações para você conhecer a fundo e se inspirar no que as pessoas fazem. E Eu você, Karen? concordo com isso. Eu acho que além, né, disso, né, de tudo que o Gui falou, tem essa questão de você buscar sempre o aprendizado, né? Porque às vezes tem coisas que você tá ouvindo num podcast, ou lendo um livro, assistindo algum documentário, alguma coisa, que não tem direção, não tem, quer dizer, não tem ligação direta com vendas, mas é algo que você pode trazer, né, em algum momento, em alguma relação específica com o cliente. Então, entender muito bem do produto, entender até técnicas de venda e também acreditar no produto, porque é muito mais difícil de você vender o que você não acredita, ou que você não conhece, ou que você não tem não conecta muito com o que você acredita. Então, hoje, por exemplo, eu estou atuando na área comercial, 3 meses mais ou menos, e eu nunca tinha atuado assim direto em vendas. Então, eu acredito que para mim está sendo um pouco mais não é fácil, mas está sendo um pouco mais agradável, assim, essa transição, porque eu vendo o que eu conheço, que é a arquitetura, né? Arquitetura, interiores, essa transformação. Então, eu tenho uma bagagem de conceito, de técnica, de todo o estudo que eu tive da faculdade para entender o cliente também na necessidade dele, ir a fundo, mas agregando com a técnica de venda, né? Agregando com todo o conhecimento técnico da área comercial que eu ainda não tinha e estou agregando nessa parte. Então, se você acredita no que você está vendendo, fica muito mais fácil você falar sobre, você apresentar, você entender também do cliente e concretizar a venda, que é o objetivo final. Super bacana, né? Eu acho que é muito legal, né? A gente vê isso, alguém começando em vendas, assim, com essa clareza, com essa visão. Olha, eu acho que você vai longe, hein, cara? Hein, Guilherme? O que você acha, assim? Ai, Ó, obrigada. Também acho que logo vai. 3 meses já tendo essa coisa da autenticidade, de conhecer o produto, né? Valores que são muito importantes em vendas mesmo, né? Você passa credibilidade quando você conhece teu produto, quando você consegue ser autêntico, quando você consegue realmente ser verdadeiro com o seu cliente, né? Eu acho que a gente tem essa coisa do mau vendedor e do bom vendedor, né? Porque o mau vendedor é que quer te levar, te colocar qualquer coisa, né? E te botar para dentro. E a gente já aprendeu com anos, né? Trabalhando no comercial, que não adianta, você entra aqui e sai ali, porque daqui a pouco você perde aquele cliente, de algum jeito você perde ele, né? E a gente sabe André, que acho que outra coisa que apareceu aqui para mim que chamou atenção é um pouco desse mito de que o vendedor ele tem que ser um ótimo comunicador, falar bem. E tanto o aspecto mais técnico da coisa, quanto mais de relacionamento que os dois trouxeram, a gente meio que cai por terra com essa tese, com essa crença de que quem fala bem é bom vendedor. Tem muita técnica, tem muito entendimento do cliente, mas tem muito também brilho no olho, né? Tem muito essa questão de ninguém vende o que não compra. Então, se eu me preparo bem, se eu entendo o meu cliente com esse nível, o Guilherme usou uma palavra que me chamou a atenção, que é você tem que estar sensível a tudo na hora da verdade da venda. Isso não é à toa.
isso também demanda muito preparo. Acho que isso é bem importante ficar claro como aprendizado aqui, né? Com certeza, com certeza. E assim, eu acho que não cabe mais, né, a gente não ter a verdade, né? As pessoas percebem, né, se você está falando alguma coisa. E todo produto tem uma verdade, né? Se não tiver nenhuma verdade, por exemplo, eu não conseguiria vender cigarro, por exemplo, para mim, porque eu não consigo ver. Por mais que eu fale, mas tem o prazer, tem. Mas, cara, o que eu tenho de histórico de família, assim, eu falo, putz, para mim não daria, eu não acharia a minha verdade naquele produto. Mas tem outros produtos que talvez eu não use, mas que tem a verdade deles ali, que você É. consegue vender. Mas é importante a gente achar isso, que as pessoas percebem. As pessoas percebem se a gente está contando, por melhor orador que você seja, por melhor comunicador, o método neurolinguístico que for. Se você não está falando a verdade, uma hora a pessoa percebe. Então, seja verdadeiro e é a melhor coisa que tem. E aí, isso que a Andrea bem disse da carne, é legal isso daí, cara. Você está começando já com essa certeza, sabe? Assim, de estar levando algo que é bacana, que você acredita. Aí tem toda a parte que eu acho que o teu produto é muito legal, de realizações, de arquiteto, eu acho fantástico, assim. Os caras pegam um espaço e fazem coisas maravilhosas, né? E é muito legal você ver isso aí realizado, eu imagino, né? Eu imagino. Deve ser muito Vende bacana aí, você ver. Karen. Vende aí. Eu tô Não, aqui, com eu acho que certeza. Não, e é muito bacana porque assim, eu vivi, digamos assim, né, os dois mundos da arquitetura, né? Então eu estive na arquitetura tradicional, trabalhei ali em escritório tradicional durante 2 anos, quase 3 anos. E aí, de repente, o mundo se abriu quando eu conheci a startup, né, do arquiteto de bolso, que para mim foi uma revolução no mercado da arquitetura, porque eu tinha aquela visão, aquela vivência de que era muito para quem tinha dinheiro, né? Só para quem, porque é um investimento muito grande quando você fala sobre o arquitetura, né, no método tradicional. E para mim, enquanto profissional, eu nunca acreditei nisso. Eu sempre acreditei que eu tinha que levar essa condição, essa oportunidade para todo mundo, que todo mundo tinha que ter uma casa do jeito que ela sonha, né? É uma conquista e tanto. Por que que ela não pode ter, ou, de repente, uma decoração do jeito que ela gostaria, né? Que hoje a gente fala nos estilos que forro, estilo mais clean, minimalista, enfim, adequado ao jeitinho que ela gosta, um espaço de trabalho agradável, né, que pode te auxiliar na produtividade. Então, eu sempre acreditei disso, de levar para todo mundo, que todo mundo tem que ter essa oportunidade. E o arquiteto de bolso faz justamente isso, né? O objetivo é democratizar a arquitetura. Então, a gente faz no modelo de consultorias, que é diferente do modelo tradicional, né, de projeto de arquitetura interiores. Só que a gente traz de uma forma mais acessível para que todo mundo possa ter essa condição de, às vezes, ela não precisa ser uma reforma absurda, né, de quebrar parede e rejunte e reboco, não. Pode ser mudar, de repente, a cor das almofadas, pintar um pedacinho da parede, né, mudar uma manta na decoração, já dá uma outra cara e é tão gratificante ver isso, né? Então, eu também atendi muitas vezes os clientes para transformar. Eu transformei mais de 500 ambientes ali junto no arquiteto de bolso, com um time de especialistas. Então, é tão gratificante você ouvir do cliente: nossa, Karen, muito obrigada, você entendeu do jeitinho que eu queria, você conseguiu fazer com que eu atendesse a minha necessidade financeira, né? Porque às vezes a gente vê uma coisa, acredita, sonha com aquilo, mas quando a gente vai ver a nossa condição financeira, que infelizmente hoje é uma das coisas que mandam bastante, né, no nosso dia a dia, a gente não consegue realizar. Então, para mim, sempre foi muito claro isso. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer pensando na condição do cliente, seja ela qual for, seja financeira, seja no gosto, seja o que ele está imaginando, como que eu posso fazer essa imaginação virar realidade dentro do bolso dele, é uma coisa que dá para ele fazer, que ele dá para realizar. Então, no arquiteto de bolso, a gente faz isso muito bem. Então, a gente tem os profissionais todos lá, especialistas dedicados a isso. Então, a gente passa por treinamento, todo mundo caminha para o mesmo propósito, que é você fazer a transformação do seu ambiente do jeito que você quer, do jeito que cabe no seu bolso e com, né, o auxílio de um profissional. Porque hoje, infelizmente, muitas das reformas, muitas das atividades na área de arquitetura, assim, de reforma, a gente vê que cada um prefere fazer por conta, achando que está economizando. E aí, no final das contas, quando você vai ver, você gastou mais do que você
podia, você comprou coisa errada e aí depois tem uma dor de cabeça para trocar. Então a nossa ideia é justamente te dar esse suporte, te dar esse apoio de com um valor que você acessível que você pode pagar e você pode realizar. Muito bom, muito bom. Gente, tá acabando, G. Acabando já. Olha como passou rápido, gente. Já Passou passou rápido. muito Eu tava rápido. pensando aqui, depois desse. Ela fez um pitch de vendas e eu fiquei pensando, cara, isso é o Que pitch gerações, é esse? né? Cara, são duas pessoas muito, que os olhos brilham quando falam de vendas, convivências distintas, de mercados distintos, e esse mix de gerações é assim, para quem tá acompanhando, para quem tá ouvindo, eu tô adorando aqui acompanhando, ouvindo. Incrível, né? E aí, para terminar, a gente tem um quadro aqui, que é um quadro que já veio da outra temporada e tá nessa, que a gente chama de Pizza da Luísa. A Pizza da Luísa é um quadro, a Luísa é minha filha, e a Luísa sempre foi muito da pá virada, assim, acho que o Guilherme lembra dela aí pequenininha. E a Luísa, quando a gente ia dar um conselho para ela, ela falava: Olha, mãe, conselho é igual pizza, se eu quiser, eu peço. Então, a gente queria terminar esse episódio hoje ouvindo de vocês um conselho que vocês receberam, que foi muito importante para vocês, ou aquele também que assim vocês ouviram ou escutam sempre e que vocês querem deixar de dica aqui para que as pessoas assim descartem. Então, o papo agora é conselho. Qual conselho que fez diferença na vida de vocês ou qual aquele que vocês realmente botaram para fora que não valeu a pena? Bom, o conselho que eu posso dar é assim: se dediquem, entrem de cabeça. Em vendas, a gente não pode ser pela metade, então não podemos nos economizar. Entre de cabeça, se dedique, façam com vontade. E quanto mais rápido você faz, mais fácil fica. Quanto mais dedicação, então no seu começo principalmente, inicie com garra, com determinação, com força, que mais rápido acontece. E você, Karen, qual o conselho que você já recebeu ou que gostaria de deixar aqui? Olha, conselho que eu já recebi, que eu, né, comentei que eu levo para a vida, é tratar o outro como eu gostaria de ser tratada. Mas eu acho que eu adicionaria também, né, exatamente isso que o Gui falou, de ser persistente e de confiar, né, se dedicar mesmo, porque eu posso dizer, é um desafio, é muito grande, é muito diferente você ter uma cabeça, por exemplo, eu já atuei em CS também, então eu tava com uma cabeça muito de suporte, muito de auxílio, e aí para a área de vendas a gente tem que mesmo ir se lapidando um pouco. Então a gente tem que se dedicar, no começo a gente pode até achar que não vai ser fácil, e não vai ser mesmo, mas a gente não pode desistir, tem que continuar. Quanto mais a gente vai treinando, mais a habilidade a gente vai conseguindo. Então, o segredo também está na prática, né? Quanto mais você pratica, quanto mais você se desenvolve, mais habilidades você vai conseguindo, mais êxitos você vai tendo, mais conquistas você vai se aproximando, né, dos seus objetivos. Muito bom! Gente, arrasaram! Arrasaram, hein, LG? Que episódio lindo, hein? Mas falam bem, hein? O pessoal de vendas Nossa, me fala deu bem vontade de demais, tá vender de doido. novo, gente. Eu não tô vendendo mais, eu tô com vontade de vender, assim. Eu já fiquei com E vontade. aqui a nossa proposta, né, André, de gerações, você vê, mais uma vez, né, a gente provoca e convida pessoas de gerações diferentes para debater temas que são semelhantes, mas com essas perspectivas que elas são absolutamente complementares, a gente aprende junto. Eu saio daqui hoje muito melhor do que quando eu entrei, sem dúvida. Imagino que quem está ouvindo também tem várias ações aqui que foram geradas a partir do episódio de hoje. Queria agradecer vocês, Guilherme, Karen, a presença de vocês, de estar Obrigado. aqui com a gente dessa forma tão autêntica, tão espontânea, foi super bacana. E queria assim que realmente ficasse aqui uma inspiração para as pessoas que querem ser vendedores ou que são vendedores. O exemplo aqui de dois profissionais, um que está começando, outro que tem mais de 20 anos aí de trajetória e que continua aí acreditando em vendas e realmente fazendo bater o coração, né? Queria muito agradecer vocês e dizer que foi um prazer enorme ter vocês aqui hoje. Obrigado, Andréia. Obrigado, LG. Karen, obrigado. Prazer em te conhecer. Adorei te conhecer também. Obrigado aí a todos aí pelo convite. Muito obrigada, pessoal, pelo convite. Obrigada, Gui, por compartilhar também toda a sua bagagem, né, de toda essa trajetória. É muito rica e a gente nunca pode desconsiderar, né? Tudo que já passou funciona.
Pode ser que a gente precise lapidar, pode ser que a gente precise somar, mas a gente nunca pode desconsiderar o que já passou. Então, muito obrigada mesmo, mais uma vez, obrigada pelo convite. Estou muito feliz com essa participação e espero, né, poder revê-los em breve. É. Uau! E você que acompanhou o episódio até agora, se inscreva no canal no YouTube, só clicar lá, inscrever-se no canal. Se você curtiu, naturalmente, curta aí, aperta curtir, compartilhe o seu episódio preferido. Tem esse, mas tem outros também, né, André? Tem a primeira temporada inteira, porque a gente segue juntos aí.